Oi, aqui é a Andressa, seja bem-vinda ao Sintonia de Mãe. Se você está gestante ou é recém-mamãe, aqui é o seu lugar. E para começar eu vou dizer, chega do lado B da amamentação. Chega de ter que passar dor na mama e ter que amamentar até sangrar. Chega de ter que lidar com toda a frustração de não ter conseguido e se sentir incapaz cada vez que vê uma mãe amamentando na sua frente. Chega de pessoas darem opinião e você fica que nem uma barata tonta. E ainda fica olhando para o seu filho, preocupada com ele e com todo mundo. Eu vou ensinar um caminho simples e prático que eu aprendi ao longo de 18 anos trabalhando com amamentação. Esse é o caminho que fez com que eu e muitas mamães conquistassem a amamentação dos sonhos. E agora você também pode seguir esse caminho. Você vai ver que amamentar vai ser a coisa mais incrível que aconteceu na sua vida. E por que essas mamães brilham quando falam em amamentar? Eu vou privar você daquelas conversas que daqui a pouco você já ouviu, que amamentar é sofrido mesmo, que tem que passar dor até calejar ou que seu leite é fraco ou insuficiente para sustentar seu filho. Para as mamães que seguem o meu método, isso não existe, porque elas sabem como enfrentar as primeiras dificuldades sem que elas virem uma bola de neve e acabe com a amamentação. Veja o caso da Marina, nossa aluna. A Marina é médica infectologista e mãe da Rebeca. Por ela estar na área da saúde, ela estava muito incomodada porque não estava conseguindo amamentar sua filha. E a Rebeca não pegava no peito de jeito nenhum. A única solução que ela encontrou foi usar o bico de silicone. Mas isso teve as suas consequências. O leite da Rebeca começou a diminuir, a produção caiu muito e ela teve que começar a complementar. Como ela não queria isso, ela queria manter o aleitamento materno exclusivo, ela seguiu o método do Sintonia de Mãe, conseguiu remover o bico de silicone, aumentar sua produção e eliminar totalmente o complemento. Agora ela está até pensando em mudar de especialidade e sair da infectologia para ir para a área de pediatria. Assim ela vai poder ajudar outras mamães e retribuir aquela ajuda que ela teve. Olá, meu nome é Marina, eu sou de Belo Horizonte, sou médica infectologista e sou mãe da Rebequinha, que agora está com 7 meses. A amamentação para mim no início, eu nunca imaginei que eu ia passar por tantos problemas até que a Rebequinha nasceu. Eu tenho um bico do peito quase plano e ela não pegava meu peito de jeito nenhum. Desde a maternidade foi muito difícil. Ela sugava um pouquinho, soltava e ficava chorando. E aí uma enfermeira me recomendou usar um bico de silicone, que aparentemente tinha resolvido todos os meus problemas, mas que na verdade criou outros, né? A minha produção de leite era baixíssima, eu sempre tinha que estar completando, era, nossa, uma dificuldade. E eu não entendia por quê, assim, eu sabia da confusão de bicos, mas não foi, sabe quando você não liga as coisas, assim, naquele momento eu não estava muito, assim, ligando os fatos. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, por que eu não conseguia amamentar minha filha? E eu comecei a fazer pesquisas e olhei e falei, não, gente, é o bico de silicone e tudo mais. E nessas eu descobri o Sintonia de Mãe, que para mim foi sensacional. Tanto no conteúdo aberto quanto o curso me ajudaram muito. Tanto a retirar o bico de silicone, e aí minha produção de leite subiu muito. Eu tive engurgitamento, até tive outros problemas depois, mas que eu fiquei super feliz, que eu pensei, nossa, agora meu peito tá enchendo, né, e tal. Mas também de entender que não precisa estar sempre, né, com a mama engurgitada e tal, que não é isso que significa que você está produzindo leite. Isso foi me dando segurança, né, segurança de entender quanto que minha filha estava saciada, né, e aí o complemento foi retirado. E isso foi feito de uma forma assim que eu achei legal, porque me ensinou a ter segurança de observar a minha filha e ver como que ela estava, né? Sem aquela coisa assim, não, ela tem que mamar durante 40 minutos, 20 minutos, não é assim, né? É observar, é ver, né? Eu acho que por isso que a gente chama de sintonia de mãe, é a sintonia da mãe com o bebê, de você ver o seu bebê, aprender a cuidar dele. E isso pra mim foi sensacional. E foi tão bom que isso mudou a história da minha amamentação. Acho que se eu não tivesse aprendido tanta coisa, tanto no Sintonia de Mãe quanto no banco de leite, não tivesse tido a ajuda dos meus familiares, a história da minha amamentação seria completamente diferente. Eu acho que eu não ia amamentar minha filha nem um mês, porque realmente estava muito difícil, né? Então eu tenho muito a agradecer a vocês do Sintonia de Mãe, as mães do grupo Amamentação Sem Complemento, né, por essa história de sucesso para mim. E isso mudou tanto a minha vida que eu tô querendo até mudar de especialidade, eu tô querendo ir para pediatria, porque eu amei a ajuda que eu recebi
E eu quero retribuir isso de outra forma, né, para outras mães, né? Tanto que isso foi maravilhoso para mim. Muito obrigada a todos. E é sobre tudo isso que eu vou falar aqui no Sintonia de Mãe. Mas para você aproveitar muito bem todo esse conteúdo de um jeito espetacular, eu vou fazer uma aula online. E você vai descobrir como você também pode aumentar a sua produção de leite e literalmente salvar a sua amamentação. Nessa aula você vai entender o método Sintonia de Mãe, mas sobre isso eu te dou todos os detalhes daqui a pouquinho e você já vai saber como você pode participar. Porque você participando dessa aula, você está dando o seu primeiro passo para uma amamentação de sucesso. E fugindo do lado B da amamentação, aquele lado sombrio e que faz muitas mães desistirem do seu sonho de amamentar, mesmo sabendo que o leite materno é o melhor para o seu bebê. Esse lado que faz algumas mães até pensar que a amamentação é a pior experiência da maternidade. Aqui você vai me acompanhar e vai ver por que o Sintonia de Mãe já ajudou centenas e centenas de mães a criar uma verdadeira sintonia com seus bebês. E vamos formar uma comunidade de mães mais conscientes, mães que realmente se importam e que estão empenhadas em mudar sua história de amamentação. Convide então os gestantes que você conhece, recém-mamães, principalmente aquelas que estão passando dificuldades na amamentação. Gente, nós não podemos deixar que esse ato natural e tão perfeito seja simplesmente extinto. Extinto parece até exagero, não é? Mas não é não. Sabe por quê? Porque cada vez mais nós vemos crianças sendo alimentadas por fórmula desde muito cedo. E quem leva toda a vantagem com isso é única e exclusivamente a indústria de alimento infantil. Tanto é que a gente até acaba achando que é normal uma criança começar a vida tomando leite em pó. E isso precisa mudar. Olha a sua volta. Veja quantas mães que você conhece que conseguiu chegar ao aleitamento materno exclusivo aos 6 meses do bebê sem passar por dificuldades. Como diz o pediatra espanhol Carlos González, se fosse assim, a gente estaria vivendo a maior epidemia que a humanidade já viveu. Então, o problema não é com você, mas ele está em suas costas agora. Mas antes, eu vou dizer para você quem eu sou, por que eu estou falando tudo isso, qual a minha causa e por que eu estou aqui. Você deve estar pensando como uma odontopediatra se torna especialista em amamentação. Quando eu comecei a trabalhar com crianças no meu consultório, em pouco tempo eu percebi que uma grande porcentagem dessas crianças, elas tinham algum problema de desenvolvimento facial. E isso me incomodava muito. E por isso, as crianças apresentavam problemas respiratórios, de fala, mastigação e até mesmo ter dificuldade de aprendizado. Aí, para ajudar então essas crianças, eu fui buscar a origem do problema e eu descobri que tinha a ver com a falta de amamentação. Quando a criança mama no peito, ela faz exercícios fundamentais para o crescimento e desenvolvimento facial. Eu fiquei impressionada que durante a entrevista que eu fazia com as mães, eu perguntava sobre quanto tempo ela tinha amamentado. E a grande maioria delas me diziam que não tinham conseguido. Por vários motivos. Por não ter tido leite, porque a criança não pegou no peito, porque o leite não desceu ou porque o leite só do peito não dava. Aí então eu comecei a ver que existem fatores e dificuldades na amamentação, mas eu não entendi o porquê. Porque na minha cabeça, eu não era mãe ainda, isso era estranho, porque afinal amamentar era um ato natural e instintivo. Eu também achava que era só colocar o bebê no peito e pronto. Então, eu resolvi estudar profundamente o aleitamento materno para entender a real dificuldade e poder ajudar essas mães. Depois de esgotar esse assunto na área da odontologia, eu fui procurar em outras áreas todas as respostas para minhas perguntas. E acabei fazendo minha pós-graduação em aleitamento materno e vários outros cursos no Brasil e também fora. Naquela época, eu atuava na pastoral da criança, ajudando na formação de líderes. Um dia, uma dessas líderes me pediu ajuda para visitar uma mãe que estava sofrendo muito para amamentar. Eu achei ótima essa oportunidade, porque eu podia colocar em prática tudo aquilo que eu tinha estudado na teoria. Mas na verdade foi muito mais do que uma oportunidade. Eu fui até lá e encontrei essa mulher sentada com sua filha no peito e seria uma cena totalmente normal se não fosse um detalhe. Essa mãe, ela estava mordendo um paninho de boca, sabe aquelas fraldinhas do bebê? Então, mordendo com toda a força. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Mas aí, quando eu me aproximei, ela estava com o peito todo machucado, sangrando. Ela devia estar sentindo muita dor, mas mesmo assim ela continuava firme amamentando sua filha.
Naquele momento me caiu uma ficha enorme. Ficou muito claro para mim que as dificuldades e dores que as mamães sentem são reais. Ao ver aquela mulher naquele estado, todas aquelas mães das crianças que eu tinha atendido no consultório vieram na minha cabeça. Quantas delas não tinham passado pela mesma situação? Então foi naquele momento que eu prometi para mim mesma que eu ia fazer o que fosse possível para que nenhuma mãe mais que tivesse ao meu alcance tivesse que passar por isso. Hoje eu considero que essa cena foi o meu ponto de partida. Foi quando eu descobri que essa era a minha missão e eu senti que precisava fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres. Eu comecei a me aprimorar mais e mais e cheguei ao método Sintonia de Mãe. Depois de testar com os meus filhos e compartilhar primeiro com as minhas amigas e depois com as clientes, até chegar no mundo online. E é por isso que eu estou aqui agora, porque eu quero te dar essa oportunidade, para você também conhecer e aplicar esse método, que eu tenho certeza que irá encurtar muito o seu caminho. Agora eu vou revelar a primeira coisa que você precisa evitar, um erro que a maioria das mamães cometem ainda na maternidade e que você deve evitar desde a primeira mamada. Se você já está com seu bebezinho e está passando por dificuldades na amamentação, lembre-se, sempre é tempo de recomeçar. E se você está grávida, saber disso agora vai te ajudar muito, muito no futuro, quando seu bebezinho nascer. Você tem que evitar a todo custo ter dúvidas sobre a pega do bebê. Você não pode ter essa dúvida. Se a pega está correta ou se a pega está errada. É claro que você não precisa ser um especialista nisso, mas você precisa saber o básico, realmente o que é necessário para ajudar a corrigir a pega e assim tornar uma amamentação possível. O erro é achar que na maternidade a gente vai encontrar um anjo que não vai nos ensinar tudo. Às vezes esse anjo até aparece, mas não é assim na grande maioria das vezes. E você não pode deixar isso ao acaso, você não pode arriscar. Você precisa chegar lá na maternidade sabendo o que fazer. Senão, você pode até sair da maternidade já com o peito rachado e com seu bebê tomando fórmula. Se o seu bebezinho já nasceu e você está com dificuldade na amamentação, você precisa entender a pega para poder ajudá-lo. Sabendo isso, você evita muitos outros problemas que vêm na decorrência da pega errada. Nenhum bebê nasce com a pega perfeita, nós que temos que ajudá-lo. O bebê mamando bem, fazendo uma mamada efetiva, ele consegue extrair leite suficiente para o seu sustento sem precisar de complemento. E é isso que eu vou falar na próxima aula online. Agora eu vou explicar como é que você faz para participar dessa aula e aprender mais sobre a amamentação. E aí você vai entender como avaliar a mamada do seu filho e se ele está fazendo uma mamada efetiva ou não. Eu vou mostrar coisas lá para você que ninguém te ensina. Eu vou deixar em algum lugar aqui um link para você fazer a sua inscrição. E você vai ver que depois de fazer a sua inscrição, eu disponibilizei alguns horários estratégicos. Tomei o cuidado de fazer isso para que você possa escolher o melhor horário para você, porque eu sei que vida de mãe corrida é difícil e nosso tempo é precioso. Então, faça sua inscrição agora para você conseguir participar da aula e aproveitar esse conteúdo de uma forma incrível. Então eu te encontro lá na sala de aula virtual e desejo que você tenha uma amamentação abençoada.